Boa tarde! Estamos aqui de volta, né? Vamos ler nesse momento, dar continuidade à leitura da palavra de Deus, nesse momentinho. E nós vamos ler agora o livro de Atos, tá? Abra sua Bíblia no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, que fica lá no Novo Testamento, tá bom? Então corra, pegue sua Bíblia e vamos ler juntos. Ele fala assim: Barnabé e Saulo começam o seu trabalho. A primeira viagem missionária. Olha só, você que gosta de fazer missões, junte-se a nós. Estamos lá na igreja, hoje em dia, Igreja Batista da Condo, que fica aqui em Belém do Pará, na rua também, número 50, entre Roberto Camilê e Passagem Cabo Leão. A nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que nasceu no nosso coração a vontade de sair, igual como Paulo ia e outros, pelo esse mundão aí pregando a Cristo. E nós, através de estudos, percebemos que nós estamos aqui perto de pessoas que precisam conhecer a Deus direitinho, né? Porque ouvir falar é uma coisa e conhecer é outra totalmente diferente. Então nós estamos com um trabalho constante numa ilha aqui em Belém, que é chamada Murutucu, certo? Então nessa ilha nós estamos desenvolvendo um trabalho com as crianças, com os juniores, adolescentes, mostrando quem é Deus, né? Esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu acredito, esse Deus que eu prego aqui e que falo e que tem como base a Bíblia Sagrada, certo? Então nós vamos nesse momento ler o livro de Atos. Abra a sua Bíblia aí e vamos juntos ler e ver o que está escrito na Bíblia, né? Você precisa saber o que está escrito na Bíblia. Você não pode, no mundo de hoje, ficar só ouvindo o que as pessoas falam, sem ver se é verdade, sem ver se realmente está escrito, né? E outro detalhe muito importante: a Bíblia Sagrada, ela é um livro diferenciado, certo? É um livro onde você tem o autor do seu lado. Então, ore para que quando você lê a Bíblia, você consiga ouvir a voz de Deus. Amém? Então, vamos ler nesse momento Atos 13. Na igreja de Antioquia, havia os seguintes profetas, e mestre Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo, certo? Ele fala assim no 2: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, olha aí a importância de adorar a Deus, jejuar, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu tenho chamado. Amém. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão, certo? Por isso que a gente vê que nem todo mundo quer ir, mas quem vai gosta, porque é algo pessoal, algo que Deus incomoda, chama a cada um de nós. E ele escolheu nesse momento aqui Barnabé e Saulo. Amém? 4. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia. E dali embarcaram para a ilha de Chipre. 5. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. 6. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta. Olha só, mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha,
que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, certo? Pois queria ouvir a palavra de Deus. Olha, o cara mandou chamar eles dois porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Isso é raro, hein, gente? Vamos lá, 8. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Tem um monte desse hoje, né? 9. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Falou duro com ele. 11. Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. Mas mesmo no mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Amém. 13. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Estão ouvindo a participação especial aí do meu passarinho? Lindo, né? Continuando, estamos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 16. Acompanhe na Bíblia Sagrada e sua, tá? Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel, e todos vocês não judeus que temem a Deus, escute. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Eles o tirou de lá com grande poder. 18. E no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. 19. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã. E o povo de Israel se tornou dono das terras deles. 20. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles. Durante 40 anos. 22. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero, que me vai fazer tudo o que eu desejo. 23. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel. Ok? Como havia prometido. 24. Antes da vinda de Jesus, João Batista
anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deveriam se arrepender e ser batizados. Mas, quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos seus pés, dos pés dele. Então ele estava falando de quem aqui, João Batista? Estava falando de Jesus, né? 26. Paulo continuou, meus irmãos, descendentes de Abraão e também vocês não judeus, que temem a Deus, escutem, essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. 27. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Senhor, o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essa promessa. 22. E embora não encontrasse nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. 29. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falaram a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. 30. Mas Deus o ressuscitou. 31. E durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galileia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. 32. Estamos lendo Atos 13, agora o versículo 32. E nós estamos aqui para trazer o evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito em Salmos número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornarei o seu pai. 34. E foi isso o que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Amém. Esse é o nosso Deus e Jesus é o nosso Salvador. Amém. E ele ressuscitou justamente para cumprir essa promessa de salvação para cada um de nós, tá? Continuando. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. Continuando. E em outra parte das Escrituras, lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. Amém. 36. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. 37. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais as leis de Moisés não podem livrar. 40. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. 41. Preste atenção, vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse.
42, versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Ou seja, as pessoas ficaram interessadas naquilo que eles estavam pregando a respeito de Jesus, né? Da remissão dos pecados e de tudo que já tinha que acontecer, certo? Sobre o mesmo assunto. 43. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos aqueles que continuassem firmes na graça de Deus. Amém? 44. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. 46. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem. Ainda eles disseram, olha só o que eles vão dizer. Era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Amém, né? Para poder chegar até nós aqui, em todo mundo espalhado aí que não é judeu. Louvado seja o nome do Senhor por eles terem tido essa atitude de sair para pregar aos não-judeus, para mim e para você. 47. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Olha a ordem que ele deu aos discípulos. Eu coloquei vocês como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Glória a Deus por ter chegado até aqui. É por isso que você que está aí precisa sair para fazer missões, viu? Porque se chegou até você, você precisa levar essa bênção ao outro, né? Ao mundo inteiro, ele está falando aqui. E nós damos continuidade ao trabalho desses discípulos aí de pregar o evangelho a toda criatura no mundo inteiro. 48. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. 49. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. 50. Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. 51. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Amém. Acabamos de ler Atos 13, tá? Vamos deixar para o outro vídeo Atos 14. Então, você viu aí que existia um trabalho dos apóstolos que viram Cristo ressuscitar, que eles precisavam pregar o evangelho a toda criatura. E hoje, se você é cristão, é porque esse evangelho chegou até você. E você, enquanto cristão, filho de Deus, precisa compartilhar isso com outros, né? Então, se você mora em Belém do Pará e quer fazer missões, e quer falar de Cristo
a outras nações, a outros lugares. Fazer isso na íntegra, como Paulo e Barnabé faziam, de sair, né, do seu lugar, chegar lá, falar de Jesus. Junte-se a nós. Igreja Batista da Condo, fica na Rua Também, número 50, entre Roberto Camilheiro e Passagem Cabo Leão. Você é nosso convidado. E nesse momento eu vou orar por você que está aí do outro lado, que vai assistir esse vídeo em qualquer lugar do mundo. Você precisa continuar falando que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele voltará e só Ele perdoa o pecado do homem. Amém? Só Jesus salva. Só Jesus tem o poder de nos ligar novamente a Deus. Nós fomos separados ao momento que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Ontem eu dei uma aula para os adolescentes, foi muito interessante. Porque a árvore proibida, gente, não era a árvore da eternidade, da vida eterna. A árvore proibida no Jardim do Éden era do conhecimento. Fica aí a questão para você. Às vezes, muito conhecimento faz com que as pessoas se percam. Então, vamos orar nesse momento, tá bom? Que você seja como Paulo e Barnabé e continue espalhando ao mundo inteiro a palavra de Deus. Amém? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre e se inscreve. Ranildes Barros no YouTube e você vai ver toda a Bíblia, em nome de Jesus, pregada lá, falada, lida juntamente com você. Vamos orar nesse momento, nessa segunda-feira, feriadão, de muito calor em Belém do Pará. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, pela oportunidade e privilégio que tenho de ler a Bíblia Sagrada, Senhor, aqui no meu Facebook e daqui a pouco colocada lá no meu canal no YouTube, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, germine nos corações. Que a Tua palavra, Senhor, seja o bálsamo perfeito. Que a Tua palavra, Senhor, abra os olhos de todos aqueles que estão com os olhos fechados por causa do pecado. Eu te peço, Espírito Santo, que Tu visite agora. Visite a cada um que está assistindo esse vídeo, que Tu venhas com o Teu poder, Senhor, libertar os cativos, os oprimidos, Senhor, que Tu venha libertar de tudo aquilo que não Te agrada e que traz o mal e que nos afasta de Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados, me ajuda a continuar firme, Senhor, na Tua presença, buscando fazer aquilo que Te agrada, pregando, Senhor, onde quer que eu vá a Tua palavra. Usa a minha boca, usa a minha mão, usa os meus pés, Senhor, o meu ouvido, usa o meu ser para a honra e glória do Teu nome. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo. Até a próxima. Deus abençoe e um bom feriado, tá bom?